Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso videocast Comércio e Mercado. E eu estou aqui hoje com um convidado muito especial. Tem tempo que a gente estava aguardando por ele. É o Rogério Alcântara. Ele é empresário, sócio-diretor da Ingesolda, presidente da CDL Vitória e presidente do Sind Lojas da Serra. Rogério, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Nós estávamos te aguardando ansiosamente. Ô, Ju, é um prazer todo meu estar aqui com você, né? Realmente a gente estava tentando casar as agendas, mas graças a Deus conseguimos agora. E vamos lá fazer esse bate-papo importante, interessante, e eu acho que é bem produtivo para o sistema do associativismo. Sim, eu quero saber como é que começou sua relação, aí a sua história com o associativismo. Conta um pouco pra gente. Bom, ela já tem algum tempo, né? Eu já participo de alguns movimentos associativistas de longa data, né? Então, assim, clube social é um tipo de associativismo, maçonaria, CDL Vitória, sindicato e outras organizações, como CDMEC, Rede Petro, que tem tudo a ver com os negócios e relacionamentos que a gente acaba adquirindo ao longo da vida, né? Então, assim, que eu me lembre, eu já me envolvo com associativismo há uns 30 Nossa, anos, mais ou bastante menos. tempo. Então, assim, com essa sua experiência, né? Como é que você vê que o associativismo, ele contribui para a evolução dos negócios? E aí eu estou falando especificamente a área de comércio, serviço e turismo. Bom, primeiro que quando você está se relacionando com outros pares que estão da mesma área de atuação que você tende a aproveitar algumas informações, né? Que aquelas pessoas que já passaram por situações ou problemas similares ao seu, já encontraram uma solução, então com isso você encurta o caminho da solução para você. Com isso, se você encurta o caminho, você encontra a solução mais rapidamente e com um custo menor, né? Se você tem uma velocidade maior e um custo menor, você consegue produzir mais e melhor. Então, esse envolvimento e essa participação no associativismo, seja ele de qualquer classe, ele vai promover para você oportunidade de aprendizado. Mas a gente sempre tem que ser uma mão uma via de mão dupla, Uhum. né? Da mesma forma como eu adquiro conhecimento, eu também tenho que compartilhar o conhecimento que eu já adquiri, porque alguém me ensinou, ninguém nasce sabendo, né? A gente nasce, vamos assim, uma criança nasce totalmente desprovida de capacidade de se autossustentar, crescer sozinha, né? Então alguém teve que nos ensinar e nos apoiar. E nada mais justo que quando a gente adquire conhecimento, a gente também ensinar outro que não sabe ainda, né, a poder caminhar também sozinho. Então esse é um ponto, né, que é a troca de informações. O outro ponto é que quando você trabalha em conjunto, muitas vezes as soluções são mais complexas e você não consegue chegar na solução de um problema de forma solitária, Uhum. entendeu? Então, com a ajuda de outras pessoas, em conjunto, pessoas que sentem a mesma dor, né, que têm o mesmo problema no seu negócio ou no seu segmento, na área de atuação, você pode encontrar a solução de forma mais rápida. E se você for sozinho, às vezes você nunca encontra a solução. Então, Uhum. assim, é a união de forças, né? E eu acho que existem alguns mitos quanto ao associativismo, que eu acho que a gente consegue Quais tirar são algumas dúvidas. esses mitos, né? Então, tem gente que acha que quando vai participar de uma associação ou de um sindicato patronal, de uma FEComércio, ou de uma CDL, ou de um grupo de empresários de uma região, eles acham que vai ter que abrir as informações que são estratégicas do seu negócio, entendeu? E isso não é o que acontece. Não existe isso. Eu vou para
um sindicato lojista, eu vou ter que falar tudo que eu faço na minha empresa para todos que estão lá participando? Não, você não vai falar nada dos dados que são estratégicos da sua empresa. Aliás, você vai falar os dados que você quiser da sua empresa, né? Que está lá para falar de soluções, tratar de problemas comuns. Vou dar um exemplo. Problemas comuns que algumas empresas vão falar de comércio, Uhum, lojas, mesmo que sejam concorrentes. Pegar a região ali que é muito conhecida para nós, região de Laranjeiras, uhum, né? Então tem ali a Avenida Central, e tem vários comércios ali naquela região e são concorrentes. É uma loja de vestuário, uma do lado da outra, é ótica, uma do lado da outra, é de móveis, então N segmentos, são concorrentes. Mas alguns problemas que podem afetar aquela região ali, seja ele da segurança pública, uhum. seja ele do trânsito, do estacionamento, né? Isso afeta a todos. Então, se eles se unirem para resolver este tipo de problema que é comum a todos, vai melhorar o quê? O fluxo de pessoas e consumidores naquela região. E nós não estamos falando nada aqui de dados estratégicos de cada um. Cada um vai Uhum. continuar com a sua metodologia de precificação, vai continuar com o seu perfil de atendimento, vai continuar atendendo as pessoas com a sua equipe, sem falar de preço, sem falar de onde está comprando, para quem está vendendo, mas vão tratar de um assunto comum. Então, muitas vezes, cria-se um mito Uhum. que eu vou para uma associação, para participar de um sindicato, para participar de uma FEComércio, para participar de uma CDL e vou ter que falar do meu negócio. Não, você vai falar se você quiser. Então, se você não quiser, não precisa falar nada. Você vai tratar dos assuntos comuns, que são pertinentes ao todo, à comunidade onde você está inserido. Excelente. Me traz, assim, alguns exemplos, né, você falou um agora, por exemplo, no caso desses comércios. Agora, quando a gente olha aqui, a gente sabe que a CDL ela é uma referência, né, Uhum. no associativismo. Então, me dá alguns exemplos de soluções que vocês criaram e que atendem, né, os lojistas. Então, na CDL, vamos pegar esse exemplo, né? A CDL, que tem uma estrutura montada, a CDL já tem 61 anos, né? A CDL Vitória, então é uma estrutura antiga, já vem formada há muito tempo, né? A gente, assim, tem que entender que quanto mais antiga a instituição, provavelmente mais estrutura ela tem. Mas não quer dizer que uma instituição nova ou entidade nova não possa criar essa estrutura ao longo do tempo. Mas a gente pega a CDL, e a CDL hoje, ela tem a preocupação de ouvir os seus associados, né? CDL Vitória, 1.500 associados dentro de Vitória. Então, ela ouve seus associados. Como? Através de encontros, pesquisas, ouvindo opiniões nas redes sociais, em que ela identifica por região, né? Dentro da cidade de Vitória, você tem as regiões econômicas. Então, por região, ela identifica quais são as dores, quais são os desafios que determinadas regiões, determinados segmentos possuem. E aí nós vamos criando essas soluções. Perfeito. Normalmente são treinamentos, são acesso a ferramentas, acesso à informação, né? Para poder solucionar esses problemas ali. Mas veja que não é um associado que fala, eu estou com esse problema. É uma região, Uma é um região. conjunto de associados. Muito legal. Nós temos hoje na FEComércio uma solução que é o cartão do empresário e que inclusive você é usuário, né? Na sua visão, como que o cartão do empresário ele ajuda o empresário? Então, o cartão do empresário ele tem algumas soluções que já estão contidas nele. Às vezes, quem ouve fala assim, um cartão do empresário, dá a impressão que está falando de um cartão de crédito, né? E não é nada disso. Então, o que nós temos de solução dentro do cartão do empresário que pode ajudar o seu negócio? Alguns mais, outros menos. Mas, primeiro, você adquirindo o cartão do empresário, você e todos os seus colaboradores têm direito a acesso a um plano de saúde online, né? Então, sem pagar nada adicional. Você vai, se o seu colaborador precisar fazer uma consulta online com um médico,
Um especialista ele vai poder fazer sem ter que sair da empresa, ou mesmo sem ter que sair de casa se ele estiver na sua residência. Então, isso já é um grande ganho. Uhum. Independe se você tem um funcionário, 50, 100, quantos funcionários você tiver, os seus colaboradores terão direito a isso. A outra parte aqui, parte do valor arrecadado do cartão do empresário, ele é destinado para a entidade sindical que representa aquele segmento. Então, é uma forma de você fortalecer o sindicato que representa aquele segmento de Uhum. empresa. Nós estamos falando de sindicato patronal, que representa Perfeito. o empresariado, que é diferente do sindicato laboral, que representa os trabalhadores, né? Uhum. Então, esse é um ponto. O empresário que tem o cartão do empresário também tem acesso à utilização das unidades do SESC. E existem outros benefícios correlacionados, né? Com desconto no valor de diária, né? As escolas, né? As escolas, acesso às escolas do SESC, que são muito boas. Não são muitas, assim, em termos de quantidade de municípios, mas onde tem uma qualidade excelente. É uma estrutura. A estrutura SESC, ela é uma estrutura muito boa. Perfeito. Rogério, na sua visão, quais são os principais desafios hoje do associativismo? Vou puxar para o lado do sindicato patronal. É o desconhecimento do que realmente faz um sindicato patronal. Quais são as prerrogativas de um sindicato? Quais são as vantagens de estar ligado ao sindicato, de estar participando dos eventos promovidos pelo sindicato? O que pode ser aproveitado nesse meio de associativismo, convivência? Então, acho que tem algumas... Quem não participa, acho que perde algumas oportunidades. Relacionamentos, network, a gente pode encontrar solução para os nossos negócios nesses encontros. Pode ser um fornecedor local com uma solução pronta para uma dor que a gente tenha, um problema que a gente tenha. E quando a gente fala problema na empresa, não estou falando de um problema assim, porque alguém está me causando um problema. É um problema de operação. É um desafio que você tem na sua operação que você precisa encontrar uma solução menos onerosa e mais rápida, né? E às vezes você tem dentro do meio em que você convive um encontro de solução. Às vezes ele não está ali, não é um outro comerciante que tem, mas um outro comerciante que participa com você já encontrou essa solução e ele pode compartilhar com você esse conhecimento. Então, assim, uma grande ferramenta que é o associativismo é a criação de uma grande rede de network. E as nossas soluções, se você observar bem, a gente, como empresário, a gente se sente mais à vontade quando você vai contratar alguma empresa ou algum prestador de serviço ou algum tipo de serviço através de uma indicação próxima. Alguém que já usou e já comprovou que aquilo é eficaz e que tem a certeza que está lidando com um fornecedor idôneo, com alguém que vai cumprir com aquilo que foi combinado. Então, isso é natural, acho que do ser humano, né? E do capixaba, acho que é muito mais, né? Então, assim, a gente fala, a gente tem o hábito de falar assim, que é Vitorinha, né? Porque em Vitória todo mundo se conhece. Isso não é só em Vitória, é no estado do Espírito Santo, né? Então, assim, eu acho que é uma questão muito latente no empresariado capixaba, que ele quer encontrar soluções que alguém conhecido já tenha utilizado e possa avalizar aquele serviço, aquela empresa, aquele produto, né? Então, o associativismo e a participação nos sindicatos, nos encontros sindicais, nos eventos promovidos pelo sindicato, pela FEComércio, podem propiciar muito encontrar essas soluções de forma menos dolorida para o empresariado. Esse é um dos pontos, né? Sem contar, o sindicato ele é o representante legal do segmento, né, ao qual ele está inserido perante as negociações trabalhistas. Todo ano não tem como fugir, todo ano existe a negociação das cláusulas trabalhistas da CCT. Não tem para onde fugir.
Se você não participar desse movimento, alguém vai participar representando o sindicato. E esse alguém vai estar lá tomando a decisão por você. Eu não gosto que outros tomem decisão por mim. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu participo também. Então, venha, participe, entenda o que é o sindicato. Todos nós temos algo a contribuir no movimento sindical. E eu acho que é importante que quanto mais pessoas se envolverem, quanto mais empresários estiverem envolvidos, mais republicana serão as decisões do sindicato, né? Mais republicanos serão os posicionamentos do sindicato perante uma CCT, perante o poder público, brigando, por exemplo, para uma solução quanto à segurança pública, quanto a estacionamento, quanto a trânsito, quanto à iluminação, né? Quanto a, por exemplo, uma linha de ônibus passar ou não por determinada região, por determinada rua, disponibilização de mais quantidade de ônibus em determinados horários. Isso tudo são soluções que o sindicato pode promover, né, com uma representatividade, e o sindicato tem porta aberta junto a todos os órgãos públicos, junto às instituições, aí a todos os secretariados públicos, seja ele municipal, seja ele estadual, sabe? A gente tem uma facilidade de diálogo, somos bem recebidos, mas quanto mais representados tivermos dentro do sindicato, maior a importância dele, né? Então, acho que isso é importantíssimo para o movimento associativista, principalmente dos sindicatos. E qual que é a sua visão de futuro para o associativismo? Você pensa nisso quando você olha lá para frente? Eu acho assim, associativismo não tem como deixar de existir. Se a gente olhar a história do mundo, né, do ser humano, ele cada vez mais se adensa e cria comunidades maiores. Então, você não vê ao longo da história, pode ser uma ou outra pontual, mas você não vê uma diminuição de comunidades, né? Você vê o crescimento delas. Então, o associativismo, ele é algo que acho que, vamos falar assim, não vou falar que vai ser eterno, porque eu não sei, né? Essa visão, mas ele vai existir por muitos e muitos anos, décadas, séculos, talvez, né? Então, assim, não tem como não pensar em associativismo no futuro. Legal. Todas as melhores soluções, elas têm sido encontradas através do associativismo, seja para qualquer finalidade. A gente vê grandes conglomerados empresariais que têm se unido para deixarem de ser concorrentes entre si e trabalharem com a força comum e alcançar um sucesso maior. Então, por que não ser isso também no associativismo da representatividade sindical? Perfeito. Então, acho que é isso que é o futuro do associativismo. Acho que ele é só crescente. Ótimo. E para a gente finalizar, qual que é a mensagem que você deixaria para o empresário que ainda não se associou? O que ele tem que fazer? Como que ele se move? Sua mensagem final. Eu acho que, assim, comece conhecendo, comece buscando entender o que é, quem são as pessoas que estão envolvidas naquele sindicato que representa o seu segmento. Entenda um pouco do que ele faz, não tenha aversão ao associativismo, procure conhecer primeiro, saber o que ele vai poder proporcionar para você. Que não seja um ganho financeiro, mas ele pode ser um ganho de tranquilidade quanto a alcançar soluções, usar caminhos mais rápidos. Pode ser, a gente, por exemplo, no sindicato faz os movimentos, a gente faz os treinamentos, né, nos eventos, a gente leva uma palestra interessante nos eventos. Então, se permita participar de um evento, se permita conhecer as pessoas que estão envolvidas. Como eu falo assim, o movimento sindical no Espírito Santo, o patronal, ele ficou deixado de lado durante um bom tempo. Só que nós estamos num momento de renascimento e transformação. E
esse momento ele é importante que quem não participa ainda venha conhecer. Esquece aquilo que tinha no passado, que os sindicatos não prestavam, vem conhecer o que é a transformação que está acontecendo nos sindicatos patronais. Vão se surpreender e quanto mais gente participar disso, vai ser melhor ainda. E tem um detalhe: contribuir para o sindicato patronal você já contribui. Não vai contribuir mais, você já contribui, já existe Ótimo. a sua contribuição. Então aproveite aquilo que você já paga. Excelente. Muito bom bate-papo. Eu ficaria aqui um tempão. Você tem muito conhecimento para compartilhar conosco. Então, ótimo que você esteve aqui. Estou muito feliz. Que agradeço. Pessoal, nós ficamos por aqui com esse episódio. Não deixe de curtir o nosso vídeo, dar um like aí embaixo, de compartilhar e até a próxima. Se adensa e cria comunidades maiores. Então, você não vê ao longo da história, pode ser uma ou outra pontual, mas você não vê uma diminuição de comunidades, né? Você vê o crescimento delas. Então, o associativismo, ele é algo que acho que, vamos falar assim, não vou falar que vai ser eterno, porque eu não sei, né? Essa visão, mas ele vai existir por muitos e muitos anos, décadas, séculos, talvez, né? Então, assim, não tem como não pensar em associativismo no futuro. Legal. Todas as melhores soluções, elas têm sido encontradas através do associativismo, seja para qualquer finalidade. A gente vê grandes conglomerados empresariais que têm se unido para deixarem de ser concorrentes entre si e trabalharem com a força comum e alcançar um sucesso maior. Então, por que não ser isso também no associativismo da representatividade sindical? Perfeito. Então, acho que é isso que é o futuro do associativismo. Acho que ele é só crescente. Ótimo. E para a gente finalizar, qual que é a mensagem que você deixaria para o empresário que ainda não se associou? O que ele tem que fazer? Como que ele se move? Sua mensagem final. Eu acho que, assim, comece conhecendo, comece buscando entender o que é, quem são as pessoas que estão envolvidas naquele sindicato que representa o seu segmento. Entenda um pouco do que ele faz, não tenha aversão ao associativismo, procure conhecer primeiro, saber o que ele vai poder proporcionar para você. Que não seja um ganho financeiro, mas ele pode ser um ganho de tranquilidade quanto a alcançar soluções, usar caminhos mais rápidos. Pode ser, a gente, por exemplo, no sindicato faz os movimentos, a gente faz os treinamentos, né, nos eventos, a gente leva uma palestra interessante nos eventos. Então, se permita participar de um evento, se permita conhecer as pessoas que estão envolvidas. Como eu falo assim, o movimento sindical no Espírito Santo, o patronal, ele ficou deixado de lado durante um bom tempo. Só que nós estamos num momento de renascimento e transformação. E esse momento ele é importante que quem não participa ainda venha conhecer. Esquece aquilo que tinha no passado, que os sindicatos não prestavam, vem conhecer o que é a transformação que está acontecendo nos sindicatos patronais. Vão se surpreender e quanto mais gente participar disso, vai ser melhor ainda. E tem um detalhe: contribuir para o sindicato patronal você já contribui. Não vai contribuir mais, você já contribui, já existe a sua contribuição. Então, aproveite aquilo que você já paga. Excelente. Muito bom bate-papo. Eu ficaria aqui um tempão. Você tem muito conhecimento para compartilhar conosco. Então, ótimo que você esteve aqui. Estou muito feliz. Que agradeço. Pessoal, nós ficamos por aqui com esse episódio. Não deixe de curtir o nosso vídeo, dar um like aí embaixo, de compartilhar e até a próxima.